Então, quando eu falo de 5 movimentos, é uma teoria que a medicina chinesa utiliza para descrever a natureza. Então, ele começa, por exemplo, falando que um dos movimentos que existem na natureza é o movimento de madeira. E esse movimento de madeira no corpo, ele está relacionado ao fígado e à vesícula biliar. E aí o que acontece? Ele fala que a madeira gera o fogo. E esse fogo é correspondente ao sistema coração, intestino delgado, que é o fogo imperial. E também ele está falando do sistema pericárdio, triplo aquecedor, ou 3 fogareiros. Em algumas literaturas vocês vão ver como 3 fogareiros, que é o fogo ministerial. Então, lembrar que o fogo, eu tenho uma divisão entre fogo imperial e fogo ministerial. E aí o fogo vai gerar a terra. A terra é correspondente a interno do corpo a baço e estômago. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar esse baço como baço pâncreas. É uma ocidentalização desse sistema chinês, que quando o chinês fala de baço, ele fala de pi, e pi é baço, não é baço pâncreas. Legal? A terra, por sua vez, vai gerar o metal, que tem uma correlação dentro do corpo entre pulmão e intestino grosso. E o metal vai gerar a água, que vai ter uma relação com o rim e a bexiga dentro do corpo. A água vai gerar a madeira. Então, se a gente olhar para a natureza, é simples, né, de evidenciar que com madeira eu posso gerar fogo. A partir do fogo, eu vou ter a geração de cinzas, eu vou ter a geração de terra. A partir dessa terra, quando ela começa a se condensar e se purificar e ter uma liga diferenciada, ela se converte em metal, por isso a terra gera o metal. E o metal é o sistema mais puro, são as fontes de onde geram a água, de onde brotam a água. Então, o que o chinês via? Que as grandes reservas de metal estão nas montanhas e normalmente a água desce da montanha. Por isso ele fala que o metal gera água. E aí falar que a água gera madeira, não preciso nem comentar, né? Fora esse movimento de geração, que seria, se eu só gerar, isso não é compatível com a vida, certo? Eu preciso ter algo que controle essa geração. Eu preciso ter um movimento de domínio, um movimento de controle, onde a madeira vai controlar a terra vai controlar a água vai controlar o fogo vai controlar o metal e o metal vai controlar a madeira. E isso também se torna muito lógico, né? Quando a gente vê na natureza que a terra é quem comporta, né, a água do rio, é ela quem delimita a água no rio. O metal é quem corta a madeira. O fogo é quem molda o metal. A água é quem aplaca o fogo, é quem controla o fogo. Certo? E a madeira também, ela vai sugar da terra, né? Ela vai controlar essa força da terra a partir dessa nutrição que ela depende da terra, ela suga da terra. Então, esses dois movimentos, gente, o de geração e o movimento de dominância, são movimentos que acontecem incessantemente na natureza e são quem permite a natureza ter esse controle, ter esse domínio de geração e dominância. Por isso que eu tenho vida e morte acontecendo, por isso que eu tenho ascensão e decadência acontecendo. Ok?
Então, esses dois movimentos são os movimentos que a gente espera como naturais, como condizentes com a vida. Só que aí eu posso ter movimentos que já começam a se tornar patológicos, que é, por exemplo, quando está em demasia, quando a madeira está muito forte, ela começa a sugar demais a terra. Do mesmo jeito que quando a terra é demais, ela começa a suprimir a água, ela começa a enclausurar a água. Ou a água, quando é grande, é muito forte, ela pode apagar o fogo. Da mesma forma, o fogo pode chegar a queimar, a destruir o metal, se ele estiver muito forte. Tanto que quem já trabalhou com liga, sabe que tem uma temperatura certa. Você depende de uma temperatura correta desse fogo para poder gerar a liga, senão você destrói essa liga. Então, o fogo também demais, ele vai destruir o metal. Então, esse movimento já começa a ser patológico, que é o que a gente chama de excesso de dominância. Alguns vão falar de subjugar o movimento, quando o fogo subjuga o metal. Então, lembra? Eu tinha comentado em aula, quando a gente fala do movimento de geração, por exemplo, a madeira gera o fogo. Então, a madeira é a mãe, o fogo é o filho, e do mesmo jeito que eu vou ter o fogo sendo a mãe da terra, eu vou ter a madeira como avô dessa terra. Então, basicamente, seria a mãe gera e o avô controla. Então, seria um sistema de geração e dominância. Só que aí não pode ser excedente. Eu não posso subjugar o meu neto. Eu, madeira, não posso ser muito severo com a terra, porque senão eu começo a ter um problema nessa terra e ela começa a apresentar doenças. Tá? Então, esse controle, ele tem que ter uma quantidade correta. E aí, o oposto também pode acontecer, que vai ser a madeira se voltar contra o metal. Então, o metal, ele é avô da madeira, ele deveria controlar a madeira, mas aí o que pode acontecer? O neto, a madeira estar em excesso, estar muito forte, e o avô está fraquinho. E aí o que o neto faz? Vai lá e se revolta contra o avô. Ele faz uma contradominância. Ele judia daquele que deveria controlar. Da mesma forma, eu posso ter o metal controlando o fogo controlando a água controlando a terra e a terra controlando a madeira. Esses movimentos inversos, gente, são doenças, vão ter características que já são uma patologia um pouco mais que é contra a natureza. Quando eu estava nessa patologia anterior de excesso de dominância, ele é patológico? Sim, mas ele é patológico, mas dentro do normal. Ele só está em excesso. É fácil você controlar isso. Agora, quando eu estou tendo um movimento contrário, um movimento de contradominância, já é uma coisa um pouco mais agressiva. Por quê? Eu deveria ter a madeira controlando a terra e não a terra controlando a madeira. Então, vocês vão ver que na prática é muito comum a gente ver doenças de invasão. A madeira está invadindo a terra, está atacando a terra, está agredindo, tá? Está subjugando a terra. Só que quando acontece o movimento inverso da terra se revoltar e contradominar a madeira, os casos são um pouco mais claros, eles são muito mais evidentes, eles são mais, vamos falar assim, não é uma coisa que você fala, será que é isso? Não tem como você será. Você olha, você fala, meu, tá acontecendo isso. Porque são movimentos onde um está muito forte e o outro muito fraco. Tá?
E aí você vai ter essa possibilidade de uma revolta. E aí essa revolta, gente, ela pode acontecer também de outra forma, e isso pouca gente fala. Isso está escrito no Suen, que é um dos livros clássicos da acupuntura, que é quando o filho se revolta, ele se volta contra a mãe. Então, o que acontece? O fogo vê, o fogo está forte, e ele vê que a mãe está fraca. O que ele faz? Ele bate na mãe. Ele se revolta, ele se volta contra a mãe. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso são patologias extremamente agressivas. Tá? É uma coisa que acontece e você fala, meu, isso não está certo. Tá? Então, da mesma forma, a madeira pode estar em excesso, perceber que a água está fraca e pau nela. Tá? E isso pode acontecer com todos os movimentos. E aí vocês veem que o nosso movimento de geração tinha esse sentido. Certo? E o sentido para onde está indo esse caso é um sentido oposto. Ele é um sentido contranatural. Tá? Não é natural. São doenças, são síndromes, são patologias que vão ser muito, mas muito mais agressivas quando a gente observa, quando você olha, você fala, meu, isso está muito evidente. Não era para estar assim. Tá? Então, quando a gente for ver, é raro ver isso daí, é mais fácil a gente ver excesso de dominância, a gente vê um contra-ataque às vezes, tá? Uma contra-dominância, às vezes a gente vê, mas ele já é mais claro, ele já é mais evidente. Agora, esse caso de revolta, do filho se revoltar contra a mãe, se voltar contra a mãe, gente, é uma coisa que você fala, isso não deve estar acontecendo, isso não é um movimento natural. E aí você percebe que está acontecendo esse movimento que assim, é uma coisa contra a natureza. Tá? Então, tem uma pergunta aqui que fala assim, ó, no caso de contradominância, teria que tratar a mãe, filho e avô. Seria tratar os 3 órgãos em questão. Não, Fernando. A gente vai perceber que quando eu vou tratar, por exemplo, vamos dizer um caso aqui, que nem eu estava falando. A madeira está muito fraca, a terra está muito forte. E aí, o que vai acontecer? A terra vai invadir a madeira. Aonde está a doença? Quem está patológico? Os dois, né? Um em deficiência, o outro em excesso. E aí, o que eu vou te dizer? Qual é o movimento aqui? Não é um excesso que está gerando a possibilidade de domínio? Então, a minha raiz está no excesso. Então, aonde eu vou tratar aonde está o excesso. Eu vou cancelar esse excesso, eu vou acalmar a bolinha da terra para que ele pare de subjugar a madeira. Se ele para de se revoltar, se ele se para de ir contra o avô vai ficar tranquilo e vai se recuperar. Tá? Então, eu preciso lembrar que o movimento natural é o avô controlar o neto. E não que nem está em preto aqui o neto controlar o avô. Então, a hora que eu cancelo essa força do neto, eu gero a possibilidade novamente do avô controlar o neto. E aí eu começo a ter a saúde novamente. Tá? Beth, às vezes eu me complico com dar exemplo, porque assim o exemplo não vai ser tão correto. Tá? Eu prefiro, depois, quando for pegar um caso na aula, debater mais sobre isso daí, que é o que eu tenho feito com vocês. Legal? Posso dar exemplos, tentar dar exemplos, mas é uma questão, às vezes, de fisiologia comum.
Então, vamos falar aqui, que nem eu estou falando, da madeira está muito fraca, a terra está muito forte, e aí a terra começa a dominar a madeira. Tá? Então, como é que eu posso ter uma evidência da terra muito forte? Uma pessoa que está começando a ficar muito, vamos falar assim, muito inerte, muito estável, estável de sem movimento, de sem possibilidade, de só pensa, não faz, não age, não gera, tá? Não nutre, porque ela só está nutrindo o corpo. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, um sedentarismo. O que começa a acontecer quando a pessoa fica sedentária em excesso? Essa terra começa a aumentar, né? Começa a aumentar a umidade, fleuma dentro do corpo, que tem características de terra. E o que começa a acontecer com os tendões? Começam a ficar flácidos, sem força, sem contração. Então, adianta eu ficar, por exemplo, pegar esse caso que nem eu disse, de uma obesidade com sedentarismo, e começar a nutrir os tendões dessa pessoa? Não, né? Eu preciso começar a cancelar esse yin em excesso da terra. Então, eu preciso dinamizar, eliminar o yin da terra, para que a função da madeira possa exercer novamente o seu controle. Então, seria basicamente esse um exemplo para dar. Tá? Se eu for colocar exemplo de tudo aqui, gente, a gente termina essa aula amanhã. Tá? Sinto muito. Então, depois a gente pode fazer mais pormenorizadamente isso, lembrar que essa é uma aula de revisão. E aí, que nem eu falei, eu vou ter uma relação dentro do organismo e fora com cada um dos órgãos, cada um dos movimentos. Então, quando eu falo, por exemplo, do movimento metal, que nem eu já disse para vocês, eu estou relacionando um zan, um órgão, um tesouro, e um fu, uma víscera, um saco. Então, eu vou ter relação de pulmão, zan, e intestino grosso, fu. Tá? Então, gente, lembrar que fu é víscera, e zan é órgão. Olha quem chegou. Não passa sem vir da aula, né, gordinha? Bateu o rabo da minha cara, né? Legal? E aí eu vou ter uma cor associada, um sabor, um líquido, uma emoção, um tecido do corpo, um órgão dos sentidos, um fator patogênico, e vou ter outras relações que a gente vai aumentar isso quando falar de fisiologia. E aí, para cada um dos movimentos, eu vou ter uma relação com o interno e com o externo, ou seja, com a natureza. Por exemplo, aqui, um fator patogênico seria uma questão de natureza, de clima, ó, secura relacionada a pulmão, frio relacionado à água, umidade relacionada à terra, calor relacionado ao fogo e o vento relacionado à madeira. Tá? Cada um desses fatores patogênicos ferem o órgão em questão, então o pulmão ele vai ser ferido pela secura. Só que é uma relação que eu tenho do pulmão com o seco. Tá? E aí, essas relações, gente, elas vão ficando mais evidentes e mais claras conforme a gente vai revisando isso. Então, como eu disse, vai ficar muito mais evidente, muito mais claro sobre essas relações quando a gente falar sobre Zanfo, que, se eu não me engano, vai vir a partir da próxima aula. Então, vamos lá. A alimentação sendo considerada algo denso, pode ser algo que causa deficiência de Yang também? Quanto àquele primeiro quadro de deficiências e tal. Não, Cícero.
Por quê? Eu vou ter alimentos com características yang e alimentos com características yin. A hora que eu falo de alimentação, de nutrição de yin e de yang, eu já tenho uma nutrição que é yang puro, que é o ar. E aí eu vou ter o yin puro, que é o alimento e o líquido. Então, a hora que os dois se juntam no peito para formar aquele Ti torácico, eu tenho a complementaridade do yang, do Ti do ar, com o yin, do Ti dos alimentos e da água. A hora que os dois se fundem, eu tenho o yin e o yang, a parcela yin e yang. Tá? E aí, por isso, que quando eu falo de alimentação, eu posso pensar melhor nessa relação de que tipos de alimento eu vou comer mais alimentos yang ou vou comer mais alimentos yin. Então, por exemplo, uma pessoa que se alimenta muito de frutas e alimentos crus, ela com o tempo desenvolve frio no estômago. Por quê? Porque são alimentos com potenciais muito yin. Não tem nada de yang, ela não está batendo no fogo, ela não está amolecendo, ela não está... Então, é muito yin, é muito cru. Tá? Do mesmo jeito que esse cru também vai me ter uma característica yang, que é o que? A dureza, a questão de ter que fazer barulho, croque, croque para mastigar. Então, por exemplo, é uma característica yin, essa dureza, da onde eu vou desgastar yang para consumir. Então, você quer acalmar uma pessoa, por exemplo, dá cenoura para ela mastigar, dá beterraba para ela mastigar, porque são alimentos duros. Então, esse croque, esse gastar do yang, vai fazer com que aquele yang diminua e você está colocando uma parcela yin. Então, Leonardo, só que o torresmo, ele é yang. Tá? Isso, Beth. Os japoneses comem peixe cru, que tem uma característica yin, e aí usam o wasabi, que é uma erva com características quentes. Então, aí eu vou controlar. E aí lembrar que o japonês também, ele sempre tem aquela sopa, né, junto. Ele sempre está tomando um caldo quente. Por quê? Caldo quente e chá, para que o alimento, a hora que chegue no estômago, o estômago se mantenha quente. O chinês, ele consome, às vezes, coisa quase cru. Ele passa pelo fogo. No mínimo, ele tem uma passada pelo fogo. É uma culinária rápida, onde você não amolece tudo, nem sempre amolece o alimento, você mantém a característica crocante, mas você passa ele pelo fogo, você passa ele pelo yang, você passa ele pela quentura, para que ele tenha um pouco menos, ele abrace um pouco mais de yang nesse alimento. Então, trabalhar com alimentação, ele é muito mais amplo, Cícero, do que falar o alimento é sólido, sólido é yin, então o alimento é puro yin. Tá? Da mesma forma que pensar, o ar é yang puro, só que aí a gente lembra que dentro do ar tem partículas, partículas são substâncias, substâncias são yin. Então eu sempre tenho yin e yang ao mesmo tempo. Tá? Eu vou ter mais coisas yang, mais yin, mas tudo ao mesmo tempo é yin e yang. Vocês têm mais algum questionamento? Se não tiverem, deixo o beijo no coração. Uma boa noite a todos.